para abrir oficialmente o primeiro dia de Fórum de RH. Quem eu chamo aqui? Falando de HB Fuller, os desafios de criar uma agenda estratégica de RH. Eu quero convidar aqui, eu não sei se ele está online, deixa eu conferir se ele está online, o Marcelo Waldman, que é Head of RH da Head of HRBP Latam na HP Fuller. Ele mesmo, deixa eu ver se ele está aqui online. Ele está online, não? Fala, Marcelo Waldman Miranda, tudo bem, cara? Tudo bem, Jorge, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. A bola tá contigo, cara. Manda ver aí no teu bate-papo, valeu? Então tá bom, Jorge. Obrigado aí, obrigado a todo mundo que está assistindo. Vou compartilhar minha tela aqui, para vocês poderem ver. Fiquem tranquilos que eu estou aqui verificando se a tua tela entra ou não entra. Vamos lá. É assim mesmo, demora 1, 2, 3, 4 segundos, é sempre assim. O delay da transmissão online ainda existe, né? Vamos ver se o 5G acaba com esse delay, né? Vamos ver se o 5G acaba. Opa, apareceu. A tela está clara aqui, muito bonito. Vai, manda ver, a bola está com você. Então tá bom, Jorge, obrigado. Pessoal, obrigado pela presença de vocês aí. Espero que a gente possa ter um fórum de RH proveitoso, para que a gente possa debater muitos temas de RH atuais e, especialmente, a gente poder trocar experiências, né? Falar um pouquinho dos desafios da agenda estratégica de recursos humanos, né? Quando a live me pediu para fazer esse tema, eu falei, bom, a agenda estratégica de RH, ela é muito, muito ampla, né? Então, eu quis extrair o momento que a gente está vivendo hoje na HB Fuller de transformação cultural, né? Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês o que é a HB Fuller um pouquinho, né? Se a gente vai falar de agenda estratégica de recursos humanos, primeiro a gente tem que conhecer bastante o negócio, né? E aí, falando um pouquinho de HB Fuller, que empresa é essa, né? HB Fuller hoje é um dos maiores fornecedores de adesivos globais, que se concentra no aperfeiçoamento de selantes e produtos químicos. Então, basicamente, os nossos produtos hoje vão desde embalagem prática, fralda seca, eletrodoméstico, rótulo, mercado automotivo, mercado de saúde, são mais de 30 mercados que a gente hoje atua, tá? Um dos concorrentes principais da HB Fuller é a Henkel. A HB Fuller é uma empresa de quase 150 anos, ela foi fundada em São Paulo, Minnesota, tem mais de 100 países em todo o mundo e hoje ela está com mais de 36 escritórios, né? A gente tem 72 plantas produtivas, como vocês podem ver. Aí um pouquinho da linha do tempo, né? A HB Fuller foi criada, tem esse nome, né? Por conta dessa pessoa chamada Harvey Benjamin Fuller, que fabrica pasta de farinha d'água lá em 1837. E ao longo da sua história, a HB Fuller ela se constitui como uma empresa que ela adquire muitas outras organizações. Então, esse é o histórico da HB Fuller, sempre de aquisições, de incorporar para dentro dela culturas diferentes, organizações diferentes, dos mais distintos países, e com isso fazer uma cultura única, o que aumenta muito o desafio de recursos humanos, né? E aqui nesse slide, eu vou pedir para vocês observarem bastante essas duas empresas aqui que eu estou passando. Ó. Em 2013, a aquisição da Plexbond no Brasil. Em 2017, a aquisição da Adecol nos Estados Unidos, mas que tem também uma filial aqui no Brasil. Essas duas aquisições são as aquisições que hoje, eu como Head RH Latam, são as duas aquisições que hoje, vamos dizer assim, me dá mais dor de cabeça. Por quê? Porque aquelas que eu preciso fazer uma transformação cultural são empresas, algumas delas, a Plexbond, por exemplo, é uma empresa familiar, a Decol tinha características de empresa familiar, então você tem 3 empresas diferentes, mais a HB Fuller Brasil, mais a HB Fuller Global, então é como se fossem 4 empresas diferentes, com culturas diferentes, onde a gente tem o desafio de RH de integrar essa cultura única, né? Bom, falando ainda da HB Fuller, líder de mercado global de adesivos, como eu falei para vocês, aqui os dados de forma mais geral, né? Então, a gente tem mais de 6 mil funcionários do mundo, a receita líquida de 2,8 bi, presença em 36 países, temos ações na Bolsa de Nova York. Aqui também mais detalhado, os mercados em que atuam, né? Como eu falei para vocês, são mais de 30 mercados, então vai aeroespacial, edifício e construção, medicina, higiene, trabalho com madeira, indústria têxtil, trabalho com madeira, por exemplo, pessoal, se vocês estiverem na casa de vocês e tem aquele piso laminado, né, com certeza a cola que está desse piso laminado é da HB Fuller. O computador que vocês estão vendo hoje, ou o celular que vocês estão vendo, com certeza ele tem selante da HB Fuller, tá?
Então, hoje a HB Fuller, com certeza absoluta, ela está na casa de vocês, em vários locais que a gente muitas vezes nem imagina. Eu, quando vim para a organização, estou na organização desde o início do ano, eu não imaginava, nunca tinha ouvido falar da HB Fuller, já que é um negócio B2B, e foi uma surpresa muito grande para mim saber como a HB Fuller é grande, como a HB Fuller ela está presente na nossa vida, né? Aí aqui um pouquinho dos produtos globais e destaques, né? Então, na parte de higiene pessoal, fraldas, cuidados femininos, incontinência de adultos. E aqui, fralda, né? Repara nessa foto, pessoal. Então, esse adesivozinho que cola a foto, a fralda, é da HB Fuller, né? Então, às vezes, quem tem filho que está colando a fralda ali, a fralda não está colando direto, provavelmente a cola não é da HB Fuller, tá? Aqui tem outro produto nosso que é o Flexel, o Advantra. E aqui eles vão passando vários e vários produtos. Por exemplo, caixa para você, onde você coloca, por exemplo, caixa de leite e tal, que é a Sesame, é uma das marcas globais. A parte de construção de pisos, como eu falei para você, peça íntima, em toda a parte de indústria adesiva, ou seja, toda a laminação, acabamento interior, montagem de acabamento interior, esses adesivos que a gente vê dentro dos carros, eles são, a HB Fuller entra nisso também. Aplicação em madeira, como eu tinha falado para vocês, montagem de duráveis, ou seja, eletrodoméstica, então toda a parte de que cola os eletrodomésticos, máquina de lavar louça, fogão, a HB Fuller está dentro desse mercado também. Falando um pouquinho da HB Fuller Latam, pessoal, que é hoje onde eu sou responsável, né? A gente tem 5 plantas produtivas, são 670 colaboradores, então a gente hoje está no México, Colômbia, Costa Rica, Chile, Argentina e Brasil, tá? São 6 escritórios comerciais. Hoje a nossa base está em Guarulhos, no Brasil. Está o suporte técnico da região e a gente tem representantes comerciais espalhados em todo esse território da América Latina. Tá? Na Costa Rica, a gente tem o que chama de centro de serviço compartilhado. Então, isso é importante pelo seguinte: quando eu cheguei na organização, a organização ela já tinha centro de serviço compartilhado. Né? Então, você pode imaginar o seguinte: poxa, Marcelo, se ela tem um centro de serviço compartilhado, já era uma organização estratégica, né? Você já tem aquele modelo tradicional do Dave Urich, né? Então, você tem o centro de serviço compartilhado, os centros de expertise, os HR Business Partners. E eu vou mostrar aqui para vocês que não. Que essa atuação, apesar dela estar definida no modelo do Dave Urich, ela não estava atendendo a contento e sendo, de fato, um RH estratégico, né? Então, esse Centro de Serviço Compartilhado na Costa Rica foi fundado em 2012, então tem quase 10 anos, tem 81 funcionários. Em Buenos Aires, a gente tem 74 funcionários nessa planta que fica em Pilar, na grande região de Buenos Aires. Foi fundada em 1989, também uma aquisição. No Chile, a gente tem uma planta muito pequenininha, com 24 funcionários. Na Colômbia, a gente tem na cidade de Rio Negro 57 funcionários. Essa é a fábrica mais moderna que a gente tem na América Latina. Tá? Em Curitiba, Brasil, onde foi adquirida a Plex Bond, então em 2007, que eu pedi para vocês se atentarem lá atrás, são 56 funcionários. E em Guarulhos, onde hoje está a nossa planta principal, com 155 funcionários. E o CTA, que é o Centro Administrativo, também fica em Guarulhos, próximo à planta, fundado em 2019, são 125 funcionários. Tá? A gente ainda tem um hub em Campinas, que é uma parte dentro de um edifício comercial, uma parte mais voltada para o time comercial. Bom, falando um pouquinho agora, pessoal, do que a gente se propôs aqui, né? Que são os desafios da agenda estratégica de recursos humanos, falando um pouquinho da transformação cultural. Então, como eu disse para vocês, né? A gente tem uma cultura latam aonde a gente quer chegar, né? Hoje nós temos várias empresas diferentes, vocês viram aí, então a gente tem a Plex Bond em Curitiba, a gente tem a Decol em Guarulhos, a gente tem as aquisições que foram feitas ao longo dos anos na América Latina. São culturas muito paternalistas, então a gente, quando adquiriu, por exemplo, a Decol e a Plex Bond, você ainda trouxe os sócios e ex-funcionários para dentro da casa, né? Vocês têm que pensar o seguinte: é uma cultura B2B, mas as pessoas são muito importantes, né? Então você está trazendo muito know-how dessas pessoas, principalmente time de vendas. E é uma cultura muito paternalista, uma cultura onde você é amigo do dono, você é amigo do rei, você cresce. Não é uma cultura profissional, né? Você tinha muitos benefícios individualizados. Então, vou dar um exemplo para vocês. Em Curitiba, tem pessoas que têm tinham benefício de transporte de acordo com onde a pessoa mora.
Então, de acordo com onde a pessoa mora, ela tinha um valor por quilômetro. Em outras unidades não tem, em outros países não tem. Então, acaba ficando uma cultura muito individualizada. Colaboradores com deficiência de skills. O que eu quero dizer isso? Pessoas que não falam inglês, pessoas que não falam espanhol, pessoas que hoje não estavam conseguindo atender a demanda que a HB Foley precisa, né? O próprio RH visto como departamento pessoal. Por quê? Apesar da gente ter aquela estrutura, o centro de serviço compartilhado, você tem o centro de expertise, a gente precisava ter um RH próximo do negócio, um RH que, de fato, entendesse a estratégia do negócio. Então, quando eu cheguei, algumas perguntas que eu fiz inicialmente, né, para o meu time. Então, por exemplo, eu tinha 2 HR Business Partners, uma atendendo a área de operações, outra atendendo as áreas de staff mais venda, né? Então, essa de staff mais venda, eu virei para ela e perguntei assim, qual é a estratégia de supply para 2020 e 2021? Tá? Qual é a estratégia de vendas de higiênicos para 2020 2021 2022? Tá? Nós de RH temos que saber, pessoal, essa estratégia. Se a gente não sabe essa estratégia de recursos humanos, como é que a gente vai endereçar os temas para poder atender esse negócio? Como é que a gente vai fazer com que esse negócio possa prosperar, esse negócio possa crescer? Tá? Falta de políticas claras de RH, então tinham políticas que eram feitas meio que no fio do bigode, né? Olha, vamos fazer desse jeito, mas não tinha nada lugar nenhum escrito, foi combinado assim. Então tinha gente que era permitido política para algumas pessoas, outras não, nada escrito. Uma estrutura tradicional de RH, aqui eu até abro um parênteses, tá? Apesar da estrutura ela estar montada no modelo Dave Ulrich, ela tinha uma atuação tradicional. O que eu quero dizer com atuação tradicional? O RH esperando muito a demanda do negócio para atender em recrutamento, para atender em compensation, para atender em desenvolvimento, e pouco, de fato, sendo um parceiro estratégico de negócio. Tá? E falta de reuniões formais. A organização não tinha essa característica de falta de reuniões formais. O que eu chamo de reuniões formais, pessoal? One-on-one do gestor com suas equipes, reunião do gestor com seus times direto, reunião do gestor com seus colaboradores de forma individualizada, né? E no momento que a gente, em 2020, migra para o modelo, né, para o Future of Work, que é o modelo de trabalho remoto, isso teve que acontecer. Não dava mais para chegar, para falar, para cruzar com um cara no corredor, para o cafezinho, para chamar, para dar o feedback. Não, você tem que ter essa cultura das reuniões formais. Foi algo que a gente começou a implementar também. E aí, o que a gente, para chegar nisso aí, o que a gente quer fazer, né? O que a gente vem fazendo? Então, o RH sendo a ponte com o time global. Se a gente quer uma cultura única, a cultura da HB Foley global, esse RH tem que ser o guardião da cultura e tem que ajudar a disseminar essa cultura dentro da região, né? E uma cultura focada em alta performance, pessoal, não dá para ser mais uma cultura paternalista, tá? Uma cultura que a gente quer de alta performance, onde a gente privilegia aqueles que mais entregam. A gente passou a focar no desenvolvimento dos skills necessários, então tinha muitos skills que os gestores pediam, que os funcionários pediam, mas o necessário não era. Como é que um cara de vendas vai atender a América Latina se não fala espanhol? Como é que um cara de determinada outra área vai conseguir fazer uma ponte com o time global se não fala inglês? Né? O RH estratégico apoiando o negócio. Então, nisso, o que a gente fez? Né? Nós mudamos a estrutura de recursos humanos. Depois eu vou comentar mais com vocês, mas só para vocês entenderem. Né? A estrutura antes ela era formada da seguinte maneira. Né? Você tinha um Head RH Latam, você tinha um Head Brasil. Esse Head Brasil tinha 2 business partners, um de operações e um de vendas e as áreas de staff. Operações cuidando das 2 plantas, Curitiba e Guarulhos. Tinha uma pessoa focada em treinamento, mas essa parte de treinamento era muito treinamento, logística de treinamento, tá? E uma outra pessoa terceirizada cuidando de pagamento, de admissões, toda a parte burocrática do RH, tá? A parte de folha de pagamento, ela fica fora do RH, ela fica com finanças, mas é um modelo que basicamente finança só processa. Todas as informações para chegar lá, o RH precisa estar enviando, e essa pessoa que eu estou dizendo aí, mais de operacional de RH, que faz essa parte do envio, né? Então, a parte de finanças, basicamente, como se fosse uma folha terceirizada para a ADP, para outra empresa qualquer, só que ela é interna, né? E aí a gente faz a mudança. Quando a gente faz a mudança, aí eu vou pular um tema aqui, né? A gente faz a mudança do modelo de HRBP focado no mercado Latam. Então, a gente acaba com um paradigma de que você precisa estar atendendo presencialmente, né? Se a gente está falando em Future of Work, se a gente está falando
em trabalho remoto, se a gente fala em novas formas de trabalho, se a gente quer uma cultura única, eu posso estar atendendo à distância desde que eu esteja próximo do negócio, desde que eu entenda o negócio. Então, a gente adotou uma estrutura focada no mercado Latam. Então, hoje nós temos um HR Business Partner focado no mercado Latam, que atende todas as operações Latam. Eu tenho uma outra pessoa que atende demais áreas, também focada no mercado Latam. E aí é importante que você tenha esses dois profissionais com skill em inglês, com skill em espanhol, que influenciem, que questionem o status quo do negócio, que possam contribuir e, principalmente, pessoal, que seja um ponto focal único. Né? Então, a gente tinha antes um vice-presidente de operações Latam, que antes ele conversava com o Red Brasil, com o HR Business Partner da Argentina, Colômbia, dos países hispânicos, com o HR Business Partner do Brasil também, com o HR BP Latam, que era o par dele, ou seja, ele conversava com 4 pessoas. Né? Obviamente, nenhum dos 4 sabia a estratégia do negócio, nenhum dos 4 sabia como endereçar essa estratégia, fazer um atendimento basicamente operacional e transacional, não ajudava essa área a crescer e ficava o RH sendo mal visto. Então, quando a gente faz essa mudança, ele passa a ter um único ponto focal de contato, onde essa pessoa ela entende, conhece toda a estratégia. Se você hoje, qual é o objetivo? Qual a estratégia de operações para 2021, 2022, 2023? Essa pessoa de RH sabe, não apenas sabe, ajudou a construir essa estratégia. Tá? A gente passou a ter políticas de RH transparentes alinhadas ao mercado. Isso foi muito importante também. Um lema que a gente criou, pessoal, comunicar, comunicar e comunicar. Então, a gente passa a comunicar muito mais tudo, não tem agenda mais oculta, tudo a gente passa a comunicar. E num modelo híbrido, né, no modelo onde a gente está, nem híbrido, na verdade, no modelo remoto, que a gente ainda não voltou ao escritório, é muito mais necessário essa parte de comunicação forte, tá? Como eu falei para vocês, né, a questão das reuniões formais, a gente teve todo um processo de convencimento com os gestores para a criação de reuniões formais e periódicas com os times. É uma mudança de cultura, é uma quebra de paradigma. E aí, como é que o RH faz? Né? O RH, muitas das vezes, ele tem que agendar, ele tem que fazer esse papel inicial para dar esse start no gestor. Tá? Para ele poder cobrar do gestor e falar, não, vamos fazer, eu preciso participar. Muitas das vezes, o pessoal não tem agenda de RH na reunião, mas ele está lá para entender o negócio, para entender a linguagem do negócio. Né? A gente até brinca o seguinte, né? Por exemplo, em operações, você tem que sentir o cheirinho da graxa, né? Para você poder conversar, e se ganhar credibilidade e saber conversar com as pessoas. É claro que essas reuniões, pessoal, ele não vai participar de reuniões, por exemplo, com o supervisor, com seus times abaixo. A gente define uma linha, né? Então, desde o VP, diretores e o gerente de primeira linha, os HR Business Partners participam basicamente dessas reuniões, tá? E uma nova estratégia de recrutamento e seleção, porque antigamente o recrutamento e seleção levava muitas vezes mais de 60 dias. Então, a gente revisa todo o recrutamento e seleção, aproveita que está sendo implantado o Workday globalmente, e a gente, com isso, passa a ter uma nova estratégia de recrutamento e seleção. Eu aqui não vou mostrar a estrutura, pessoal, por questão de privacidade, mas uma outra coisa importante que a gente criou foi a parte de Employee Experience. Tá? O que eu quero dizer com Employee Experience? Ou seja, todo o ciclo de vida do funcionário, desde o momento do recrutamento e seleção até o momento de desenvolvimento de carreira dele, a gente passou a olhar. Né? Então, a gente criou uma caixa chamada Employee Experience, onde a gente vai ver, começa a construir o processo de experiência dele, desde o momento que ele recebe o primeiro contato para passar no processo seletivo com a HB Fuller. Né? E por que isso passa a ser importante? Vou dar o meu exemplo para vocês. Quando eu entrei na HB Fuller, e aí lembra que eu comentei com vocês, falta de política clara de RH, questões paternalistas, muita agenda oculta. Então, quando eu entro, me é dado uma carta-oferta, onde me dado, obviamente, os benefícios que estão lá. Quando eu chego na companhia, eu vejo que os benefícios não são bem assim. E tinha alguns benefícios que eu tinha que ser descontado. Tá? Um dos benefícios que eu tinha direito, por exemplo, era um vale alimentação. Mas como eu entrei depois do dia 15, eu não tinha direito a receber aquele mês. Então, eu ia receber só 60 dias depois. Para vocês terem uma ideia, meu vale alimentação chegou só 90 dias depois. Isso comigo, eu sou Head RH Latam, que tem uma caneta na mão para mudar. Vocês imaginam um funcionário que não tem esse papel, como é a desmotivação dele. A gente ainda está numa região, pessoal, que é de Guarulhos, CDA de Guarulhos, para quem é de São Paulo, quando você entra na Dutra, são 22 quilômetros até
a fábrica, né? Então, quem conhece a região de São Paulo de Guarulhos, está depois da Axê, está depois da Kitchens, é do lado direito, né? A Kitchens é do lado esquerdo. Então, é uma região longe, é uma região que não atrai muitos profissionais. Então, a gente passou a querer criar uma experiência que seja uma experiência fantástica para o colaborador. Desde o momento do recrutamento e seleção, onde ele tem feedbacks periódicos, onde ele sabe exatamente quais são as etapas do processo, se o processo demora, ele é informado. Ao momento que ele recebe a carta oferta ela é bem detalhada, pessoal, com tudo que ele vai receber. Dali, ele vai para um processo de admissão que a gente está melhorando a admissão para tornar mais automatizado. Hoje é automatizado, mas ele ainda manda muito por e-mail. A gente está querendo levar para um modelo onde ele faça o upload de documentos dentro do sistema. Até um kit on-board que ele receba, onde ele recebe em casa. Por que em casa, pessoal? Para ele ter orgulho junto com a família dele de estar recebendo aquele kit, né? Nada melhor que a gente sabe disso, que quando chega aquela caixa bacana em casa e a gente está recebendo, né? E aí depois ele poder fazer o desenvolvimento da carreira dele dentro da HB Fuller, tá? Bom, da minha parte, pessoal, basicamente é isso. Então, hoje a gente está nesse momento de criar essa cultura Latam, de criar essa cultura única dentro da região, acabar com esses filtros, trazer essa cultura global da HB Fuller. O RH tem um papel muito importante de ser essa ponte com o time global, de estar trazendo os principais programas, de influenciar, e para isso você precisa de HR Business Partner que sejam pessoas estratégicas, pessoas que de fato consigam influenciar o negócio. Se a gente não conseguir influenciar o negócio, se você for só um tirador de pedidos, se você for uma pessoa que não consegue, basicamente, estar próximo do negócio, entender a estratégia do negócio, você não vai ganhar credibilidade para poder fazer um papel estratégico de recursos humanos. Tá? Vou deixar um pouquinho aberto para vocês para pergunta, que a gente fica muito mais rico para a gente poder debater, e se tiver um tempinho, até conto a experiência de quando eu trabalhei na Coca-Cola, de como um trabalho de estratégia de recursos humanos pode ajudar a gente a alavancar, por exemplo, o faturamento de uma organização. Tá? Pô, legal, ó. Essa é a história que eu quero ouvir, porque quando o RH assume efetivamente o seu papel estratégico, ele contribui com o faturamento da organização, como você colocou. Mas antes disso, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Cara, parabéns pela maneira com que você expressa as suas ideias. Poucas vezes eu vi tanta sinceridade e tanta, como é que eu posso dizer, tanta humanidade naquilo que faz, naquilo que defende, nas ideias que desenvolve. Né? É legal ver um profissional de RH tendo a mesma linguagem, sem se distanciar daquele que tanto precisa, que é o recurso humano da companhia, que é a parte mais valiosa da companhia. Eu olho você e me sinto muito... Eu acho que a HB Fuller tem nas mãos hoje um profissional que consegue efetivamente falar a língua de maneira bem simples e bem direta com todos que precisam do RH ou se propondo a precisar de você. Eu achei muito legal a maneira transparente, direta, com que você toca nos assuntos. A gente precisa de mais gente assim, né, Marcelo? Precisa de mais gente que fale, que chame o diabo pelo nome, né, cara? Não fique cheio de dedos para falar dos problemas que a gente efetivamente enfrenta, né? Muito bom, legal. Conta pra gente essa história da Coca-Cola, cara, onde você... Porque esse é o que a gente quer, isso que a gente sempre estimula nas nossas aulas de MBA de RH, né? De tal forma que eu entenda a minha estratégia, e estratégia o que é? É gerar recurso, né? É gerar resultado para a companhia, né? De maneira direta, de maneira impactante. Conta pra gente essa história aí, Marcelo, conta pra gente. Conto sim. A Coca-Cola é legal a história, porque assim, primeiro que são produtos mais fáceis, né? Que estão no nosso dia a dia, e fica fácil de todo mundo entender, né? Então, eu fui um HRBP de algumas áreas da organização, e principalmente dentro das vice-presidências de marketing e estratégia, eu ajudei a construir um trabalho de transformação cultural, né? Dentro da vice-presidência de marketing, uma das diretorias é a diretoria de flavors, responsável pelas marcas Fanta, Schweppes e Sprite. Tá? E o que acontecia, Jorge? Essa diretoria era vista como um patinho feio da organização. Então você não era Coca-Cola, brand, ao mesmo tempo não era as áreas que chamavam as áreas mais sexys, né? Por exemplo, as áreas saudáveis. Sensacional! Como a Days. Quando o cara recebia uma oferta para ir para Flavors, ele falava assim, puxa, dali para a rua, né? Então, quando a gente tinha, por exemplo, avaliação de desempenho,
fazer aquele famoso comitê de calibração. As pessoas que estavam need improvement sempre eram as que vinham em Flavors. Flavors, nos últimos 5 anos, ele vinha caindo com faturamento muito forte. Então, quando assume um diretor novo, eu também como HRBP novo, a gente senta e fala o seguinte, a gente precisa fazer uma transformação nessa organização. E essa transformação precisa ser uma transformação cultural para a gente mudar totalmente a cara dessa área. Né? O que a gente faz? Primeiro que a gente define uma nova estratégia de recrutamento e seleção. Então, a gente para de buscar pessoas de dentro e traz profissionais de fora, profissionais de outras organizações, para mudar o mindset. A gente muda a estrutura organizacional. Então, antes você tinha... A Coca-Cola tem 7 marcas regionais de Guaraná, né? Quat, Itaí, Jesus, enfim. A gente coloca Guaranás tudo junto, inclusive Fanta Guaraná. Fanta Laranja e Uva passa a ser uma gerência exclusiva e Sprite Schweppes passa a ser uma outra. Então, a gente divide em 3 gerências e não mais como era anteriormente. A gente passa também a fazer uma revisão na estrutura salarial toda, porque tinham muitas pessoas abaixo da faixa. Então, a gente faz essa revisão, fala com a Atlanta, consegue fazer um aumento e cria principalmente, Jorge, 2 coisas. Né? Primeiro, a gente implementa a metodologia ágil dentro dessa diretoria. Essa metodologia ágil faz que mude totalmente a forma de trabalhar. Então, para quem não conhece, pessoal, a metodologia ágil é uma metodologia onde você tem, todo dia você tem reuniões, onde a gente discute o que vai fazer, o que não vai fazer, você vai no nível de detalhe grande. Sim. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu preciso ligar para o fornecedor para a gente ter um novo sabor de laranja. Né? Então, a pessoa vai falar assim, olha, eu liguei para esse cara, não consegui contato, estou ligando para outro, vou conseguir. O líder, né, normalmente, ele é muito mais um facilitador, onde ele vai ser um cara que vai falar o que eu posso ajudar, o que eu posso tirar as barreiras. A gente começa a criar, Jorge, ações de senso de pertencimento, que são ações importantes, porque como as pessoas tinham vergonha de trabalhar em Flavors, era muito comum que aquela cordinha do crachá, o cara de Fanta trabalhando com a cordinha da Coca. Isso é muito louco, isso é muito louco. Isso é muito humano, né, cara? É muito humano, ou seja, que orgulho que você tem de pertencer a essa organização se você mostra para todo mundo que você não está nela. Então, a gente, com o modelo A, a gente troca as pessoas, inclusive, de lugar, dá uma repaginada no layout, onde as pessoas sentam, adesivação, cria essas ações de senso de pertencimento, desde um crachá novo até alguns kits on-board, para as pessoas terem orgulho daquilo. Eu, como RH, passo a participar dessas reuniões todo dia, desses kick-offs, com um time ágil. A gente trabalha, inclusive, mudança de rotulagem da Fanta Laranja e mudança de sabor. O RH passa a participar das reuniões, obviamente, mais participando do que de fato ali. E todas essas mudanças, a gente, no final de 2019, Jorge, atinge o maior faturamento dos últimos 5 anos. Sensacional. Então, foram uma série de mudanças que a RH ajudou a liderar, junto, obviamente, com mudanças do produto, mas que acarretaram nesse aumento de faturamento. Então, a gente sai muito mais daquela situação de estar ali esperando, sob demanda, deixa o cliente vir, eu vou. Olha, a gente tem esse programinha aqui que te atende, eu tenho isso aqui. Não, eu vou, de fato, ali entender qual a estratégia, o que eu quero, o que eu preciso para poder ajudar a alavancar o faturamento. Sabe o que é legal, Marcelo? Eu, aqui do lado de fora, eu percebi isso. Não só como consumidor, mas também porque eu tenho um grande amigo, Gustavo, o Guga. Ele participou, ele foi durante um tempo da criação dessa nova campanha publicitária do Fanta Guaraná. Né? Então, eu participei, eu enxerguei tudo isso que você falou como consumidor do Fanta Guaraná, né? Como agora você me dá uma outra visão, porque eu sempre me questionei quando conversava com o Gustavo, e eu falava com ele assim, Gustavo, eu já percebi que a campanha é sensacional, eu já percebi, o faturamento está aumentando, mas Gustavo, foi muito mais do que isso. Não é só uma campanha publicitária que faz o resultado acontecer. Ele falou, Galvão, você está coberto de razão, é uma mudança interna muito grande, foi por isso que eu acabei assumindo essa conta dentro da agência de publicidade, e a gente acompanhou toda essa mudança, né? Então você vê que o RH, ele é não só o grande articulador do processo, a grande base do processo, e o que a gente acaba enxergando como consumidor, e a gente acaba enxergando como um executivo ou como um treinador de pessoas, que foram essas 3, e agora você me deu a terceira e última peça que faltava para juntar o sucesso que aconteceu com o Fanta Guaraná. A gente percebe que
o que a gente vê, na verdade, é a ponta de um iceberg do sucesso, né? E o RH estratégico assume toda aquela estrutura por baixo que ninguém nunca vê de um iceberg, né, cara? Eu sabia que tinha alguma coisa mais profunda, eu sabia que tinha alguma coisa mais complexa, e eu acho que agora você fechou as 3 visões que eu tinha, né? Não só como consumidor, como executivo e treinador, e como amigo de alguém que estava participando da parte de desenvolvimento de marca. Realmente um sucesso absoluto, o reposicionamento, inclusive. Mesmo porque passou a se chamar Fanta Guaraná, não foi isso, Marcelo? Sim, exatamente. Exatamente. Hoje você tem uma das marcas de Guaraná Regional, passou a ser o Fanta Guaraná. E a mudança, Jorge, o que você falou, não adianta só uma campanha publicitária bem feita, né? Você tem que ter, as pessoas que estão trabalhando ali, elas têm que ter orgulho, tem que ter senso de pertencimento, tem que ter prazer ali de trabalhar. Então, foi o que aconteceu. Você falou uma coisa engraçada, né? Esse senso de pertencimento que você colocou muito bem, que a H.B. Fuller vai e manda uma caixa, né, nesse processo de admissão da sua força, né, daquele cara, você envolve a família dele. 2 coisas. É por isso que eu falo, eu tô adorando bater um papo com você, Marcelo, porque eu adoro bater papo com gente que chama o diabo pelo nome, beleza? É exatamente isso. A gente é humano, a gente não pode ficar teorizando a respeito do assunto. Coisas reais, né? E que é o que a gente faz aqui na live. A gente trata de coisas reais e não de teorias, né? Uma outra coisa que você falou muito legal é a história do crachá. Eu, muito jovem, né, eu fui um executivo de uma grande multinacional de cosméticos no mundo, né? Eu fui executivo da L'Oréal do Brasil e era muito engraçado, né? Aquela história de estar sustentando a marca que todos viam aqui, né? Aquela marca da L'Oréal, e a marca L'Oréal para todo mundo é muito poderosa, né? E aí a gente gostava. Eu, muito jovem, eu sempre gostei de andar com a marca da L'Oréal aqui, me mostrando o quanto que eu era daquela companhia, o senso de pertencimento daquela companhia, que também me conquistou e que me conquistou durante muitos anos e que eu fiz um trabalho muito legal por lá também. Eu acho que é legal a gente perceber essas nuances humanas, não perder de vista que a gente tem que cuidar de gente, né? Afinal de contas, a gente compra de gente, processa coisas com gente e entrega coisas para gente, né? Exatamente. Então, quanto mais a gente entender de gente, quanto mais a gente chamar pelo nome os problemas e as percepções da existência daquele ser humano legal. Essa experiência da H.B. Fuller de entregar essa caixa, de falar, o onboard é assim, mesmo que depois o processo seja automatizado, eu achei sensacional, cara. Tem alguma outra coisa que você gostaria de colocar para gente, Marcelo? Não, eu ainda nesse caso do onboard, né? Por que a gente decidiu isso? Né? É claro que você tem uma parte do onboard que você recebe, né? Basicamente na empresa, enfim, EPI, dependendo do que você precisa, até o notebook, enfim. Mas a ideia da caixa é exatamente essa: você poder integrar a família com a companhia, o cara tem aquele orgulho de poder chegar uma caixinha, ele abrir, não tem nada demais do outro mundo, mas tem aquela caixinha onde ele está recebendo. Ele abre aquilo, compartilha com o filho, compartilha com a pessoa, ou seja, melhorar essa experiência do funcionário, ele tem cada vez mais orgulho de trabalhar ali. Né? Como eu falei, Jorge, no meu caso, né? Não dá, por exemplo, você entrar numa organização que a sua carta oferta, ela vem com algumas pegadinhas, entendeu? Sim. Que você vai receber um vale alimentação 90 dias depois, não, sabe? Eu já estou numa planta que é em Guarulhos, não é num lugar perto. Então, por exemplo, dos Jardins para a planta, são 37 quilômetros, para você ter uma ideia. Eu conheço, então, eu sei onde é. Aqui em São Paulo, eu sei onde é. Como você falou, você tratou o diabo pelo nome. Não é um lugar que conquista a pessoa, da pessoa querer ir. Conquista. É verdade. Você não está na Faria Lima. É isso aí, é isso aí. Então, assim, eu preciso minimizar esse tipo de impacto. Como é que eu minimizo isso? Onde todos os outros processos eles estejam muito redondos e o funcionário ele entenda o seguinte: essa empresa, ela se preocupa comigo. É uma empresa que, claro, que a gente vai cobrar, como eu falei, é uma organização voltada para alta performance. Sim, a gente quer sempre os melhores, mas eu estou preocupado com as pessoas. Para mim é importante que elas estejam felizes, motivadas, engajadas. Para mim isso são pilares importantes. É importante que tratemos o ser humano como um ser humano, não é isso, Marcelo? Exatamente, exatamente. Muito bem. Marcelo, cara, foi um prazer imenso conversar com você. É muito bom conversar com gente que você olha no olho e sabe que está conversando com a pessoa e não com algo que ela inventou, com algo que ela não viveu. É muito bom, de verdade. A gente acho que está até... por conta desse canal de comunicação que a gente está vivendo, né? O canal de comunicação ele interfere na maneira como a pessoa fala.
né? E muitas vezes interfere porque a pessoa não tem muito o que falar. Mas o Marcelo Waldman, você tem muito o que falar, tem muita sinceridade na fala, e eu gostei pra caramba pela tua conversa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, Claro. para ver se a gente tem alguma pergunta. Peraí, deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta aqui para o Marcelo. Trilha, tá? Azul. Trilha roxa. Trilha roxa, cadê a trilha roxa? Marcelo, a trilha roxa. Peraí. Fiquei curioso com a Coca-Cola. É engraçado, né? Uma marca como essa também, né? Agora, tem algum... tá perguntando aqui. Você falou sobre os adesivos nas caixas e nos celulares. Tem algum outro lugar que a Abitibi Fuller está e a gente não sabe? Fala pra gente, Marcelo. A pessoa está curiosa. Tem diversos, desde a indústria médica, então aparelhos, por exemplo, dentro da indústria médica. Como eu falei, todos esses pisos laminados em casa, a cola que é fixada, provavelmente é uma cola Abitibi Fuller. Numa televisão, parte de adesivo que você tem de televisão, de máquina lavar, toda a parte de cola, ou seja, tudo que você possa pensar de cola, de selante, a Abitibi Fuller está. Então, são mais de 30 segmentos. E, Jorge, eu lembrei de um outro caso também, de uma outra organização que eu trabalhei, legal para a gente compartilhar, é o seguinte, eu trabalhei numa organização chamada MAN Energy Solutions, que é uma empresa do grupo Volkswagen, que é uma indústria de turbomáquinas e compressores para a indústria naval. Né? Tá. E aí, no modelo de a Business Partner, depois de a gente ter feito esse processo de tornar o RH mais estratégico, a gente viu uma oportunidade dentro da divisão da Diesel, que era a divisão de motores 2 e 4 tempos. Tá. Como é que funcionava isso, né? Quebrava um barco no Nordeste, tá? E aí o cara ligava no Nordeste e você tinha base no Rio de Janeiro, a pessoa ficava na base do Rio de Janeiro esperando aquele contato. Imagina como se fosse uma empresa de elevador. O elevador parou, você liga para o cara vai lá resolver. Só que eu estou no Rio e tem no Nordeste. E com a legislação trabalhista, você precisava muitas vezes, o cara ligava às 4 horas da tarde, já estava na hora do funcionário sair. Então ele só podia embarcar no dia seguinte. Aí ele embarcava, chegava no Nordeste. A conexão do Marcelo parece que deu pau. Poli, me coloca ao vivo aqui, que eu acho que a conexão do Marcelo caiu.